Brasil. Oferecimento Cred Shop, Paraíba, Recanto das Palmeiras, Grupo Ferronorte, Unimed. Vamos então trazer informações direto do Rio de Janeiro. A TV Cidade Verde acompanhando de perto o maior evento esportivo do planeta. O maior evento esportivo do planeta. Nós vamos agora falar a respeito do quadro de medalhas. O Brasil segue garimpando medalhas durante a tarde. Pois não? Calendário olímpico. Calendário olímpico. O Brasil segue garimpando medalhas durante a tarde e noite de hoje. Nós vamos ver aqui como é que está a situação, olha só. Segunda-feira, hoje, ginástica masculina, 2 da tarde, nas argolas da final, que tem o brasileiro Arthur Zanetti representando o país. Pode ter medalha por aí. Na vela masculina, 2 da tarde, na classe laser, regata final. Robert Scheid, grande campeão, Robert Scheid, também está nessa disputa. Tudo é hoje, segunda-feira, hein? Na ginástica feminina, 3 da tarde, 45, vai ter barra de equilíbrio. É a decisão. Flávia Saraiva está na disputa. Às 8h35 tem um salto com vara. Salto masculino, o brasileiro Thiago Braz está representando o país. É a decisão, também tem chance de conquista de medalha. E agora nós vamos falar com Herbert Henrique. Herbert está ao vivo e fala com a gente direto lá do Rio de Janeiro, do coração dos Jogos Olímpicos, com os detalhes. Cadê o Herbert? Não é o Herbert, não está o Herbert, não está o Herbert. Ah, agora sim. Aqui está Herbert Henrique, está no Rio. Herbert, parabenizá-lo pelos Dias dos Pais, que foi ontem. Galego também está aqui, esperando os seus parabéns. E nós, desejando a você um excelente trabalho. Afinal de contas, você tem feito um grande trabalho. Tem conquistado mais medalhas do que o time Brasil que está nessa disputa. Herbert Henrique, boa tarde. Boa tarde, Joelson Giordani, telespectadores do Jornal do Piauí. Primeiramente, agradecer a você pelas palavras, pela deferência ao nosso trabalho, meu e do cinegrafista Sandoval Esteves Santiago aqui no Rio de Janeiro. Sobre o Dia dos Pais, eu tô louco para que chegue logo o dia da volta, para me poder abraçar meu papai galego, dar um cheiro, entendeu? Um cheiro estalado no pescoço do papai galego, certo? Eu tô morrendo de saudades, papai galego. E, embora tardiamente, meus parabéns a todos os papais do Piauí, aqueles que acompanham a TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, Joelson. Bom, mais uma medalha para o Brasil com Poliana Okimoto, exatamente. Depois de terminar na 4ª colocação da maratona aquática, uma decisão extra-prova contribui ainda mais para a história ser feita. Segunda colocada da prova, a francesa Aurélie Miller foi desclassificada por um movimento ilegal e Poliana Okimoto, do Brasil, ficou com o bronze da competição. Na batida final, a francesa se apoiou na italiana Rachele Bruni para conseguir chegar à 2ª colocação. Com a decisão, a italiana também ganha uma posição e ficará com a prata. A delegação pode recorrer. Com o resultado, Poliana Okimoto entra para a história da natação brasileira como primeira medalhista mulher em provas aquáticas. E agora vamos falar de seleção brasileira olímpica, que venceu a Colômbia pelo placar de 2-0, gols de Neymar e Luan. TV Cidade Verde, como sempre, presente no jogo da seleção lá no Itaquerão, em São Paulo. E nós acompanhamos toda a movimentação da torcida brasileira nos arredores do Itaquerão, antes da partida e após a partida também. Você vê agora na tela. No reduto corintiano, torcedores alvinegros e alviverdes juntos numa cena que era para ser comum nos estádios. A imagem resume perfeitamente o clima de paz e a festa que reinava nos arredores do Itaquerão a poucas horas da partida. Essa união só é possível em jogo de seleção brasileira? Não, essa união é possível sempre. É só ter um pouco de tranquilidade, a gente está sempre unido e hoje a nossa união é pelo Brasil. Você concorda com ele? Concordo, tem que ser assim sempre. Porque não tem rivalidade entre a gente. Corinthians! O futebol pro Brasil não tem rivalidade. Não vai ser um time de futebol que vai fazer a gente se desentender, entendeu? Então a gente veio pelo Brasil, torcer pela nossa seleção. Se Deus quiser, vai se classificar hoje e em paz. Eu sou brasileiro! Para amenizar a baixíssima temperatura,
A maioria dos torcedores preferiu deixar a camisa da seleção por baixo da roupa de frio. Mesmo assim, tinham aqueles que ostentavam as cores verde e amarelo, deixando a Arena Corintiana muito mais bonita. Nossa, demais, é muita emoção, coração a mil. Vamos lá, Brasil. A autoestima voltou. Será? Ah, voltou. Tudo corintiano aqui, é Corinthians e Brasil. Vai, Corinthians! Qual o placar do jogo? 3-1 pro Brasil. Família toda presente para torcer pelo Brasil? Sim! Não falta ninguém? Falta uma pessoa. Falta só uma pessoa, que é meu pai amado. E pra onde teu pai? Que lindo. Ele tá lá nos Estados Unidos. Mas tá torcendo à distância pelo Brasil, né? Sim. Aurélio, te amo, volta logo. Beijo, pai. Esse torcedor santista era só felicidade. Nas contas dele, o Peixe da Vila Belmiro tinha 5 jogadores na seleção brasileira. Tá aqui, ó, camisa do Peixe, entendeu? Nós temos a honra de ter o número maior de jogadores revelados aqui, jogando no time. Quem? Entendeu? Thiago Maia, Zeca, Gabigol, Neymar e Felipe Anderson. Ao chegarem ao estádio Itaquerão, um pano de fundo perfeito para Brasil versus Colômbia. Já o placar está na boca do povo. Eu espero que seja pelo menos uns 2-0 aí, né? Eu fui nos 2 primeiros jogos 0-0, mais um não, né? Estamos esperando a final agora. A gente já está com o ingresso, então torcer até mais 2-0 hoje. Realmente a festa no Itaquerão prometia ser bonita. O ambiente era perfeito para nossa seleção conseguir uma vitória com uma grande atuação. Ao final do jogo, como numa romaria, a torcida deixa feliz da vida a Arena Itaquerão. Vitória de 2-0 sobre a seleção da Colômbia. E a seleção brasileira chega pela 7ª vez a uma semifinal olímpica. O Brasil jogou bem e foi muito legal assistir o jogo. Concorda com ela? Mais ou menos. Podia ter jogado mais. Valeu, tamo quentinho, o Brasil esquenta a gente. Acho que foi convincente, mas o Brasil não jogou tão bem assim, viu? O Brasil precisa jogar um pouquinho melhor para ganhar o ouro, porque ainda tá faltando um pouquinho. Pois é, a seleção brasileira de futebol, depois dessa partida da vitória sobre a Colômbia 2-0, desembarcou ontem no Rio de Janeiro por volta de meio-dia e uma exigência dos atletas, Joelson Jordani, eles quiseram fizeram questão de visitar a Vila Olímpica dos atletas para sentir o ar olímpico, né? Já que eles não estavam aqui no Rio de Janeiro. Viajaram pelo Brasil, mas ontem foram à Vila Olímpica e depois para a Granja Comari, em Teresópolis, distante cerca de 100 quilômetros aqui do Rio de Janeiro. Temperatura lá de 13 graus, está bastante frio lá. E a seleção concentradíssima para o jogo de amanhã, de quarta-feira, contra a seleção de Honduras, 1h no Maracanã. O técnico Rogério Micali já disse que pretende manter a mesma formação que venceu a Colômbia e empolgou a torcida lá em São Paulo. Agora, Joelson, sobre a seleção brasileira principal, o técnico Tite convoca hoje, 4 horas da tarde, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a seleção principal. Será a sua primeira convocação depois que assumiu a seleção. Ele até, Joelson, tentou adiar essa convocação para poder observar mais os atletas olímpicos, mas não teve jeito e a convocação sai hoje. E uma coisa quase certa, na convocação de hoje, a presença do atacante Luan, do Grêmio. Todo mundo comenta sobre a presença de Luan nessa convocação que vai acontecer hoje às 4 horas da tarde. O Brasil que se prepara para 2 amistosos, aliás, 2 amistosos não, são jogos mesmo, oficiais, valendo pelas eliminatórias contra o Equador em Quito, em setembro, dia 6, e logo depois pega a seleção da Colômbia em Manaus, jogos das eliminatórias. E agora destaque para o judô do Brasil, Mayra Aguiar e Sara Menezes. Primeiramente a Mayra Aguiar, que conquistou a sua 2ª medalha olímpica. A primeira foi em Londres em 2012 e agora no Brasil. Ela queria o ouro, mas não deu, mas valeu a medalha de bronze. Ela conversou comigo, falou da Sara, falou sobre o ciclo olímpico 2020. Ela disse que estará presente. E a Sara, hein? A Sara, na porta do Parque Olímpico, concedendo entrevista exclusiva para a gente, falou também que estará em 2020 e, principalmente, uma pergunta que todos queriam fazer sobre a questão do tornozelo dela.
aliás, do cotovelo dela, me desculpem, do cotovelo dela, cotovelo direito, né? Já que ele saiu do lugar, se ela sentiu muita dor. Ela disse que não sentiu nada e você confere agora. Com a medalha de bronze nos Jogos Rio 2016, Mayra Aguiar, 25 anos, categoria meio pesado até 78 quilos, se tornou a primeira judoca brasileira a subir ao pódio em 2 edições dos Jogos Olímpicos. Ao falar para a imprensa, Mayra confessou que não quer parar e já pensa em 2020 no Japão. Eu já penso, eu estou muito empolgada. Eu acho que eu falei que eu queria tirar umas férias, né, depois que eu competisse aqui, mas eu fiquei muito empolgada com essa competição mesmo. E eu só penso em competir agora, só penso em voltar, em botar o kimono de novo. 2020 vai ser maravilhoso, vai ser no Japão, né, a casa do judô, então vai ser uma coisa bem diferente, né, vai ser uma Olimpíada bastante forte ali para o judô. Acho que eles devem fazer uma estrutura também enorme ali, porque os japoneses, é quase matéria escolar o judô, né, então tem muita gente, muito praticante, então deve ser bastante empolgante. A atleta da Sojipa tem no currículo mais 4 medalhas em mundiais. Ouro em 2014, prata em 2010 e bronze em 2011 e 2013. Mayra foi lembrada por mim sobre a nossa eterna campeã olímpica Sara Menezes. Eu encontrei ela na vila, mas foi super guerreira, sabe? Ela, mesmo sem o objetivo dela sendo cumprido, ela mostrou o quanto ela queria aquilo, porque segurar um braço naquele momento de dor, ela já tinha machucado antes, já estava terminando a luta, já estava super cansada, ela já devia estar cansada e segurou daquela forma, né? Ela é uma guerreira, eu admiro muito ela. Fiquei muito triste, né, com a derrota, acho que o povo todo ficou triste, mas é uma atleta que se supera também, uma atleta que dá a volta por cima. No Parque Olímpico, numa entrevista exclusiva para a TV Cidade Verde, Sara Menezes, com gesso sintético no braço direito, falou sobre a frustração de não conquistar a sua 2ª medalha em Jogos Olímpicos. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu fiz de tudo, eu treinei, eu me dediquei, eu lutei até o fim, saí com uma lesão, fiquei muito triste de não sair com a medalha e ainda sair machucada. E só agradecer a torcida mesmo, né? Segundo ela, a vitória sobre a belga Van Snick a deixou muito entusiasmada para seguir em frente, rumo à tão sonhada medalha. Eu pensei que eu ia continuar lutando, né? Eu fiz uma luta bem estratégica, eu lutei super bem com ela e pensei depois na próxima, que era cubana. Só que eu nunca imaginava que eu seria eliminada contra a cubana, eu pensei que eu fosse seguir em frente. Ela contou sobre o momento da luta contra a mongol Uran Setseg Munkimbat, em que perdeu com 3 chaves de braço, dando adeus ao sonho da medalha. Eu não podia entrar em desespero, eu tinha que saber fazer o movimento correto para aguentar o máximo. E eu consegui fazer isso. Quando faltou no último segundo da luta, o meu braço saiu do lugar, mas voltou. Fui para o Golden Score. Só que no Golden Score, quando eu voltei, meu braço já não era o mesmo braço. Estava já sem força. A dor era muito forte? Não, na verdade eu não senti dor. Não sentiu dor? Não senti dor. O meu corpo estava tão quente, eu estava tão focada na luta que não senti dor. Continuei lutando no Golden Score, só que durante a luta, quando ela segurou meu punho, que o braço estava sem força, já pegou meu braço de novo. Ele saiu do lugar, eu não senti nada, eu bati com dor no punho, no ombro. Finalmente a pergunta que todos gostariam de fazer. Você também vai para o Japão em 2020 ou é cedo para falar sobre isso? Não, é cedo para falar que eu estarei lá também. Então você não se aposenta, né? Como chegaram a comentar que você iria se aposentar? Não vou me aposentar, eu vou descansar agora. Próximo ano eu volto a fazer meus treinamentos, vou terminar meus estudos e o segundo plano vou treinar para lutar 2020 na categoria de menos 52 quilos. Sara, boa sorte. Pega aqui na minha mão. Eu acompanho você, olha o povo aplaudindo Sara Menezes aqui, tem muita gente, certo? Eu acompanho você desde pequenininha, sei da sua fibra, você é eterna, ninguém tira essa conquista sua, Sara, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado e vamos continuar torcendo. As Olimpíadas ainda não acabaram e continuar firme, tem mais um ciclo.
Olha, poucas TVs no Brasil estão fazendo a cobertura que a TV Cidade Verde está fazendo. O Herbert Henrique lá, Thiago Melo já esteve lá também na cobertura especial dos Jogos Rio 2016. Isso é motivo de destaque. Inclusive, Herbert Henrique, você apareceu em rede nacional como alvo da brincadeira dos garotos lá do Pânico. No Pânico na TV. Apareceu lá, inclusive, enquanto você estava fazendo entrevista com a Sara, apareceu um bonequinho aí atrás. Esse bonequinho é uma brincadeira que eles fazem lá com as emissoras de TV ao vivo, Herbert Henrique. E você estava lá. Como é que você permitiu isso? Que repercussão é essa, hein, Joel? Isso é verdade. Eu estava no ponto para fazer o vivo com a nossa judoca Sara Menezes, ali no Parque Olímpico, quando de repente a equipe de produção do Pânico chega para a gente e pergunta se a gente pode atrapalhar a transmissão de vocês. Eu disse, como assim? Atrapalhar, brincar com vocês e tal. Aí eu disse, bom, contanto que não atrapalhe a entrevista com a nossa judoca Sara Menezes e tal. E aí a coisa começou a acontecer, mas com aquela irreverência peculiar deles, né? Eles participaram, na verdade, da transmissão da TV Cidade Verde. Um dos integrantes da equipe do Pânico se vestiu de Pokémon e apareceu na nossa transmissão. A gente vai, inclusive, Joels, conferir esse vídeo, né? Esse momento da transmissão com a nossa judoca Sara Menezes, em que o Pânico na TV participa também. Veja aí. A nossa missão é invadir links de TVs gringas e daqui do Brasil durante as Olimpíadas de Pokémon. Falamos ao vivo aqui do Rio de Janeiro. Tá, então, Joelson, nossa participação aqui do Rio de Janeiro. Retornaremos dentro ainda da programação da TV Cidade Verde. Estamos aqui no ponto. Qualquer coisa é só chamar. Lembrando que na quarta-feira, 13h, tem Brasil e Honduras. Se Deus quiser, o Brasil passa e vai para essa final tão sonhada dos Jogos Olímpicos, né? Tão sonhada que eu digo assim, pela conquista tão sonhada da medalha de ouro. É com você, Jordane, aqui direto do Rio de Janeiro, TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Joelson.